Bom, até a última aula a gente estava criando aqui, desenvolvendo o nosso formulário de login utilizando só estados, né? Utilizando use states, né? A gente criou 5 inclusive, e agora a gente vai refatorar tudo isso daqui utilizando o use reducer. Então vamos lá, começando aqui importando, né, o use reducer, porque a gente vai precisar dele logo no começo. E lembra que eu falei que a gente poderia extrair o reducer para um arquivo separado, da mesma forma que a gente fez com aquele outro, né, o operations, a gente poderia extrair dessa forma aqui. Então, por esse motivo, eu vou criar o nosso reducer fora do componente, tá? O componente começa aqui, eu vou criar aqui separado, tá? Porque se a gente quiser mover ele para um arquivo separado, a gente pode. Isso aqui não afeta em absolutamente nada, porque vai ser simplesmente uma função, e aí essa função a gente pode usar aqui dentro, ou ainda pode mover para outro arquivo e importar, que nem a gente fez aqui, desculpa, que nem a gente fez lá no counter, tá? Esse aqui, e importar e utilizar, tá joia? Eu vou chamar esse reducer de sign-in reducer, ele vai receber state e uma action, da mesma forma que a gente fez no outro exemplo. E por enquanto eu vou simplesmente retornar o state, tá? Ou seja, ele não vai fazer absolutamente nada, ele vai ignorar o que vier aqui no action, o que ele receber ele vai retornar. Isso aqui é o suficiente para ele funcionar. E aí aqui eu vou criar o nosso valor inicial, eu vou deixar extraído aqui para uma constante fora também, tá? Vou chamar de initial value ou initial state, que é simplesmente um objeto, tá? E esse objeto vai ter exatamente as mesmas coisas que a gente tinha no estado. Então, username, que vai ser uma string vazia, na verdade eu vou até fazer uma coisa meio maluca aqui do VS Code, vamos colar tudo aqui, vamos editar tudo de uma vez. Então apaga tudo isso aqui no começo, vamos ver se eu consigo fazer isso daqui. Não deu muito certo não, às vezes acontece, mas tudo bem, agora eu seleciono os 3 e apago, pronto. Na verdade não deu certo. A gente precisa colocar uma vírgula no final, tá? Então agora sim, a gente tem o username que começa vazio, senha começa vazio, isLoading começa como false, erro começa vazio e se o usuário está autenticado ou não, começa como falso, tá? Esse aqui é o nosso initial state. Aqui dentro do nosso componente, a gente vai ter um state e um dispatch, e a gente vai chamar o use reducer, passando o sign-in reducer, e também o nosso initial state. Lembra que eu comentei que é muito comum a gente utilizar o switch aqui dentro, né? Um switch case. Uma convenção é utilizar o type, tá? Como a gente viu lá no computador, a gente não precisa que o action seja um objeto, tampouco que ele tenha esse tipo, essa chave type, mas você vai ver muito código aí, assim, código de use reducer, né, de reducers em geral, utilizando esse padrão aqui, tá? Isso aqui vem herdado lá do Redux, que é uma biblioteca externa que é muito utilizado no React, mas não tem nada a ver, assim, não é mantido pelo projeto, não faz parte do React, mas ele tem essa sintaxe e a comunidade de desenvolvedores trouxe, né, se inspirou, digamos assim, né, nesse padrão, e é muito comum você pegar código React, mesmo aqueles que não estejam utilizando Redux, usando essa sintaxe dele, tá? Que é não é uma sintaxe dele, é basicamente uma convenção, ou seja, o action vai ser um objeto que vai ter type, vai ter payload, e a gente vai ter um switch aqui dentro, então, enfim, a gente vai usar esse mesmo padrão justamente para você ir ficando familiarizado, tá? Em vez de velho aqui, a gente vai ter a nossa primeira ação. Qual que é a nossa primeira ação, né? A primeira ação é quando o usuário clica lá no formulário que ele está se autenticando. Então eu vou chamar de sign-in. Opa, sign-in. Como é que a gente faz para utilizar um switch aqui dentro do reducer? Bom, a regra é basicamente o seguinte, a gente vai ter o switch, a gente vai verificar qual que é o tipo dele, e aí para cada um dos elementos, para cada uma das opções, no caso aqui só tem uma, né? Para cada um deles, a gente vai retornar um novo estado, tá? Opa, ele voltou aqui, a gente vai retornar um novo estado. Então a primeira coisa que é sempre muito importante é a gente copiar o estado inteiro, dessa forma aqui, né? Desconstruindo ele, fazendo um spreading, aliás, para que a gente copie todo o estado que está vindo daqui, a gente copia todo ele e aí a gente modifica só alguma coisa em particular. A gente não precisa ficar redefinindo tudo toda vez. A gente copia o estado atual e modifica só o que a gente quer. Esse é o padrão, é a convenção, você vai ver muito código seguindo esse padrão aqui. Então, por exemplo, o sign-in, vamos dar uma olhada lá o que a gente estava fazendo. A primeira coisa é setar o loading como true, né? Então o nosso loading agora está aqui, ó. Posso até copiar para ficar mais fácil. Vou mudar de isLoading para true. Então ele vai copiar todo o resto, tá? E vai substituir o isLoading para true. Ele vai começar a ser carregado. Então eu vou apagar isso aqui e eu vou chamar o meu dispatch aqui já de cara, ó. Então type sign-in. Continuando o código aqui,
a próxima coisa que a gente tenta fazer é se autenticar. E depois que a gente conseguiu se autenticar, né, ou seja, depois que passou desse ponto e ele não caiu no catch, porque a senha estava errada, a gente vai setar 4 coisas aqui. Então olha só, em vez de setar essas 4 coisas manualmente, eu vou duplicar esse dispatch e eu vou chamar de success, tá? Ou seja, opa, deixa eu colocar maiúsculo. Ou seja, sucesso, a gente realmente conseguiu se autenticar. E aí eu vou recortar aqui, ó, vou mover todas essas coisas para uma nova ação aqui dentro do nosso reducer. Então, eu vou colocar aqui como código comentado. Tá? Eu vou duplicar esse case. Vou renomear ele para success. A gente precisa mudar o loading não, mas a gente precisa mudar o use. Vamos fazer assim, ó. Is signed in true, tá? Esse aqui. Error, eu vou colocar vazio. Aliás, eu tô pensando aqui agora que o loading, na verdade, a gente precisa dele aqui sim, sabe por quê? E ele vai ter que ser falso, né? Ou seja, a gente teve sucesso, a gente precisa. Pelo seguinte, a gente tem lá no final, ó, um set is loading falso, tá? Só que agora a gente não vai ter mais isso daqui. Então, posso apagar dali e aí eu adiciono tanto aqui quanto para quando der erro, né? Então a gente vai ter um outro caso aqui para quando der erro. Então eu vou chamar de error, tá? IsLoading vou deixar falso mesmo. E aqui também vai ser falso. Na verdade a gente nem precisa, né? Porque ele já era falso antes. Então eu só vou apagar isso daqui. Agora sim a gente pode setar a mensagem de erro. Então tá aqui, ó, tá? Set error. Eu vou mover. Na verdade deixa eu fazer o seguinte. Eu vou copiar essa linha aqui. Vou colocar na linha de baixo. Vou chamar de error, tá? E agora eu recorto esse texto e eu apago essa linha, tá? Agora eu volto lá na nossa ação de error e coloco a mensagem lá, tá? Então olha como é que tá ficando tudo muito mais organizado, né? A gente consegue enxergar cada um dos fluxos, tá? Vamos continuar aqui então. Sim, faltou terminar o success com isso daqui. Então eu já tinha colocado o error. Na verdade, lembra que a gente encontrou um bug, né? Quando a gente entrava... Deixa eu até mover isso aqui pra cá pra ficar mais claro. Quando a gente entrava... quando a gente se autenticava, na realidade... a gente precisava do username, né? A gente precisava que ele fosse mostrado na tela de autenticação, na tela autenticada, ou seja, nessa parte aqui, ó, tá? A gente precisa do username, então a gente não pode apagar ele nesse momento de sucesso. Então provavelmente a gente pode limpar esses dois campos quando a gente estiver fazendo um sign out, ou seja, quando a gente estiver deslogando da nossa aplicação. Então daqui a pouquinho a gente cria essa ação e aí a gente adiciona, a gente limpa esses dois campos. Então vamos dar uma olhada como é que tá ficando lá, tá? Enfim, isso aqui é só do formulário, a gente fez o dispatch aqui de sign-in. Olha como ficou claro a nossa função de lidar com o formulário, né? Basicamente a gente tem uma linha, olha, tipo, tá começando o sign-in, depois verifica se o usuário e a senha estão corretos, se tiver, você simplesmente faz esse dispatch de success. Caso contrário, faz o dispatch de error, tá? E o código começa a ficar muito mais, por mais que ele seja um pouco mais verboso, né? Isso aqui daqui a pouco a gente vai se livrar também e tal, ainda vai dar uma reduzida, mas eu acho que se comparar número de linhas, ele deve ficar um pouco maior. Mas cada uma das coisas fica mais organizada, né? Porque a gente está centralizando aqui o sign-in, a gente está centralizando o success, a gente está centralizando a parte de erro, a parte de deslogar também, que a gente pode até já fazer agora, na verdade. Então, vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar aqui o success. Tá? Eu vou chamar de sign out. Aqui o loading não tinha nada a ver com a história, porque a pessoa já está autenticada, né? A gente só precisa mudar o signed in para falso. E esse erro também não precisa, tá? Porque o erro a gente já limpou quando a pessoa se autenticou, então não tem mais erro nenhum. A gente simplesmente precisa realmente se deslogar, né? Talvez a gente precise limpar o username e o password, mas assim, eu vou deixar comentado aqui. Vamos esperar o erro acontecer, daí a gente volta e corrige pra gente ter certeza que a gente tá resolvendo o erro do jeito correto. E agora vamos chamar, né, o signout lá no botão de deslogar, que é isso daqui, tá? Então, em vez de chamar essa função set is signed in, a gente vai chamar, eu vou chamar o dispatch e eu vou passar o type signout. Nossa, a gente fez um monte de coisa aqui e a gente não testou. Vamos ver se explode. Deu até já alguns erros aqui, mas é porque a gente não está usando algumas variáveis. Vou dar uma recarregada, tá? O state a gente realmente não está utilizando, né? A gente tem o state e o dispatch, eu só peguei o dispatch. Cadê? Opa, aqui em cima. Aqui, ó. A gente tem o state e o dispatch a gente não usou o state, então tá certo. Outra coisa que ele está reclamando são todos esses sets, né? A gente vai se livrar de todos eles daqui a pouquinho. Então, acho que é isso. Acho que esses erros, por enquanto, tá tudo bem, assim, não vai causar nenhum problema. Vou tentar clicar em entrar direto
beleza, já não funcionou, deixa eu entender o que aconteceu. Não, na verdade não vai funcionar mesmo, porque a gente não tem esses estados. Vamos fazer o seguinte, vamos nos livrar de vez do useState. Então, desde lá da importação, vou apagar aqui o useState, até todo esse código aqui. E olha só o que a gente pode fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essas 5 linhas de uma vez, tá? E vou apagar todo o resto do conteúdo. Então a gente tem esses 5 estados aqui, vou colocá-los todos na mesma linha, e aqui a gente pode, da mesma forma que a gente desconstrói coisas aqui, né, direto no elemento, a gente também pode fazer assim, ó. A gente pode, isso aqui é do JavaScript, tá? Não do React. Então a gente pode vir aqui e fazer assim, ó, const, aí eu crio um objeto, e eu passo da onde que essas chaves vão vir. Então eu simplesmente falo state, e aí ele vai pegar cada uma dessas variáveis a partir desse state. Tá? E aí, por exemplo, quando ele estiver mostrando o username aqui, ele já vai ter esses valores. Eu acabei de notar, inclusive, que o set username e o set password também precisam... Acho que é a única coisa que ficou faltando, na verdade. Tá? A gente também precisa ter um caso para eles. Tem algumas formas de resolver isso. A gente vai resolver da seguinte maneira. A gente vai criar mais um estado aqui. Tá? Então, deixa eu abrir aqui, case. Eu vou chamar esse case aqui de set attribute. Tá? E a gente vai fazer um return da mesma forma que a gente fez antes. Retornando, primeiramente, todo o estado. E aqui seria interessante se a gente pudesse chamar esse set attribute com valores dinâmicos, né? Em vez de ter que fazer um para o username, outro para a senha. Se um dia a gente tivesse, por exemplo, two-factor authentication, tivesse um checkbox de lembre-se de mim, né, para guardar o cookie e tudo mais. Enfim, se a gente fizesse um desse aqui para cada um dos atributos, ficaria ruim. Então seria legal se a gente pudesse pegar isso aqui dinamicamente e ter uma forma de a gente fazer isso aqui dinamicamente. Basicamente, em vez de passar uma chave, né, por exemplo, username, e aí, sei lá, action.payload, né, a gente poderia chamar de payload. Tá? Em vez de fazer dessa forma aqui, a gente poderia pegar esse username também da action. Só que em vez de passar direto aqui, a gente chama com colchete. Isso aqui é do JavaScript, tá? E aí eu poderia, sei lá, por exemplo, chamar de field username. E a gente passa tanto o payload quanto o field name. A gente passa esses dois valores, a chave e o valor, e aí a gente guarda tudo nesse estado. Tá? Isso aqui funciona perfeitamente bem e é bastante comum fazer esse tipo de coisa aqui também. Então vamos lá, né? Eu tenho o set attribute, o field name e o payload. Vamos ver se isso aqui funciona, né? Vamos substituir o set username. Então vamos lá, vou chamar um dispatch. Vou deixar esse target value aqui por enquanto. Deixa eu mover essa linha aqui para baixo. Aqui a gente vai ter o type, que é set attribute. Aí o outro a gente chamou de field name, é isso? Field name. Esse field name aqui é o username. E aí a gente tem o payload, que é justamente esse valor que está aqui na linha de baixo. Vamos dar uma olhada. Ele ainda vai reclamar do... Vou fazer o seguinte, eu vou ter que trocar os dois mesmo, senão a gente não vai nem conseguir testar. Então eu vou colar aqui embaixo. E a única coisa que eu preciso trocar é o password aqui. Tá? Vou apagar essa linha de cima. E vamos ver se está funcionando. Eu vou até abrir o console, o React DevTools aqui, né, dos componentes, só para a gente ver. Vou abrir aqui em várias linhas. Só pra gente ver se o username e o password estão sendo preenchidos corretamente, tá? Então eu vou digitar Lucas aqui, e olha só, beleza, tá? Aqui eu vou digitar Caton na senha. Então ele tá realmente preenchendo isso daqui dinamicamente, utilizando o nosso set attribute, tá? Então a gente basicamente tem como se fosse um estado global aqui, né, do componente, e esse estado é um objeto que tem todos esses valores, e através das actions a gente consegue alterar um ou mais estados para cada uma das ações que a gente tem. Vamos testar, né? Deixa eu apagar assim aqui. Vamos testar todos os cenários que a gente tem. Inclusive, olha só que interessante. Fica muito mais fácil da gente identificar quantos fluxos a gente tem, né? A gente tem o fluxo de sign-in, a gente tem o fluxo de sucesso, a gente tem o fluxo de erro e a gente tem o fluxo de sign-out, né? O set attribute não é exatamente um fluxo, apesar que, enfim, você está definindo um atributo novo, mas enfim, fica muito mais claro de entender o que esse componente faz, né? Cada uma das etapas. Obviamente que se você preferir, você pode quebrar isso aqui em mais componentes, mas às vezes não tem como a gente fazer isso, então é legal que a gente possa fazer isso aqui dessa forma aqui, que na minha opinião fica bem organizado e bem fácil de manter. Vamos testar tudo então, tá? Eu vou deixar os dois campos em branco, vou clicar em entrar. Ele demorou um tempinho, mostrou a mensagem de erro, então beleza, isso aqui ainda está funcionando. Setou aqui o erro, né? Enquanto a gente clica no lugar lá, ele muda aqui o loading para falso. O sign-in continua falso também. Vamos digitar as credenciais corretas. Ele deve mudar
Ah, é que teve um delay, mas mudou, ó, mudou. Eu pensei que tivesse com algum bug, mas não. Ele realmente mudou aqui pra true, manteve o username aqui, o isLoading mudou pra falso, e o erro voltou pra falso, e mostrou o username aqui. Então, beleza, pra mim acho que tá funcionando perfeito. Deixa eu ver se tem mais algum cenário pra gente testar. Ah, sim, aqui, né, o username e o password ficaram em brancos, que era isso aqui que a gente ia testar, né? A gente pode fazer isso aqui no signout. A senha, talvez se a gente não quisesse, a gente poderia colocar ela para limpar ela depois do sucesso, né? Porque a senha a gente realmente não precisa da interface, tá? Mas aí depende muito do caso para caso, né? Eu vou deixar os dois aqui juntos, mas depende muito da aplicação para aplicação. O importante é você ver como ficou fácil agora a gente pensar no fluxo e não em estados, né? A gente tinha o use state, a gente pensa muito em estados, vai mudar isso para aquilo, não sei o quê. Da mesma forma que eu tava olhando aqui cada um dos estados, né? Mas o interessante é a gente olhar no fluxo, não fluxo de sucesso, o fluxo de erro, e aí a gente sabe se cada uma das coisas está funcionando ou não. Então, só para garantir que esse último bug que a gente resolveu está funcionando, vamos lá. Lucas, senha Caton. Deixa eu selecionar aqui, abrir aqui também, tá? Os dois estão definidos, né? Lucas e Caton como senha. Cliquei em sair, limpou ali e limpou aqui no campo também. Então, show de bola, todos os cenários testados. Assim a gente finaliza o nosso formulário de login utilizando o Use Reducer. A ideia principal, como eu falei, é que quando a gente tem estados mais complexos, a gente pense em fluxo, ou seja, no comportamento dos usuários. Porque um componente desse aqui, de formulário de login em particular, por exemplo, ele pode ficar complexo muito rápido. A gente poderia querer adicionar um Two-Factor Authentication, né, que é aquele código que chega no celular, no aplicativo, numa SMS, alguma coisa. A gente poderia ter um link para resetar a senha, e aí a gente precisa de mais campos. A gente também poderia querer fazer autenticação por redes sociais, né, tipo Google, Facebook, pela Apple. Aí tem aquele botãozinho, né, se log com o Facebook. Ou seja, esse tipo de componente pode ficar complexo numa velocidade absurda e quando a gente vai ver, a gente nem entende mais o que o nosso querido código está fazendo. Se a gente mexe no dia, talvez tudo bem, mas se a gente mexe uma semana ou mesmo, quiçá, um ano depois, a gente já esqueceu como é que está tudo funcionando. E o Reducer ajuda a evitar um pouco disso. E na minha opinião, ele é um dos hooks mais incríveis que existem, justamente pelo fato de ajudar a gente a gerenciar estados, pensando em fluxo, em comportamento do usuário e não tanto em estado. Por isso que eu gosto tanto dele. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Bastante conceitos novos, eu sei, mas espero que você tenha aprendido bastante, treina bastante, faz aí comigo, revê essa aula se for preciso e me manda alguma dúvida se você tiver, beleza? Te vejo na próxima aula, até mais.